Hoje é dia da gente falar do roteiro descartado do episódio 9 da saga Skywalker, né, dos filmes de Star Wars, que era muito mais ousado, promissor e corajoso do que a Ascensão Skywalker, que foi o roteiro do episódio 9 que foi realmente produzido pela Lucasfilm. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar do roteiro descartado para o episódio 9 de Star Wars, que se chamaria Duelo dos Destinos e não Ascensão Skywalker. Um filme que seria uma real sequência do episódio 8, Os Últimos Jedi, e que tinha uma visão também muito diferente do que a gente realmente viu indo pra tela. Antes de eu começar a falar sobre esse roteiro descartado, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e dar um contexto do que aconteceu. Quando a Lucasfilm trouxe de volta a saga Skywalker e decidiu fazer mais 3 filmes na trilogia sequel, né, essa trilogia que é vista pelos fãs de Star Wars com maus olhos até hoje, a proposta era a seguinte: dar a 3 cineastas diferentes 3 filmes. E é claro, né, os filmes tinham que ter uma coerência em relação ao anterior, mas as ideias, as inovações partiriam dos cineastas encarregados. O primeiro filme foi do J.J. Abrams, o segundo, Os Últimos Jedi, foi do Rian Johnson, que tem muita gente que ou você ama ou você odeia, né? É um filme que mexe muito ali com o que a gente tinha conhecimento do universo de Star Wars. É um filme ousado, sim, diferente do filme do J.J., que era basicamente uma cópia das coisas que a gente já tinha visto. Era pouco corajoso aquele episódio 7. E aí nós teríamos o episódio 9 dirigido por Colin Trevorrow, que fez os filmes de Jurassic World. Ele tinha um projeto que se chamaria Duelo dos Destinos, mas por conta de diferenças criativas dele com a Lucasfilm e com a Kathleen Kennedy, que é tipo a Kevin Feige da Lucasfilm, ele acabou deixando o projeto, e aí o JJ foi chamado para refazer todo o roteiro. E aí o JJ de novo foi covarde, né? A gente pode falar foi covarde porque ele de novo pegou tudo que já tinha sido feito de Star Wars e reciclou aqui para esse terceiro filme. Não inventou nada, não inovou nada e ficou se escorando naquilo que a gente já conhecia em Palpatine, em Skywalker, e abandonando basicamente Rey e Kylo Ren e abusando muito das coisas passadas. Por isso também que tem muita gente que não gosta de Ascensão Skywalker, porque chama assim o filme de um filme covarde, pouco corajoso. Mas esse vídeo aqui é pra gente falar desse outro roteiro, do roteiro de Duelo dos Destinos, porque vazou roteiro, vazou arte conceitual, sabe aqueles vazamentos que não são muito sem querer, a parada meio proposital? Então, vazou tudo desse filme e a gente tem ele ponto por ponto aqui pra falar pra vocês verem que a ideia era muito diferente mesmo, e ele era assim uma sequência digna de Os Últimos Jedi. Bom, primeiro de tudo, o filme ele focaria muito em 2 frentes de batalha, uma envolvendo a Rey e o Kylo Ren, e a outra envolvendo a Primeira Ordem e a Resistência. E só pra gente ter uma noção disso, o letreiro inicial do filme também foi divulgado e ele era o seguinte: a mão de ferro da Primeira Ordem se espalhou pelos confins mais distantes da galáxia. Apenas alguns planetas dispersos permanecem desocupados. Atos de traição são punidos com morte. Determinado a sufocar uma crescente inquietação, o líder supremo Kylo Ren silenciou todas as comunicações entre sistemas vizinhos. Liderados pela General Leia Organa, a Resistência planejou uma missão secreta para prevenir a sua aniquilação e forjar um caminho para a liberdade. Esse letreiro muito inspirador. A gente lembra que o letreiro do J.J. Abrams foi basicamente destruindo tudo que o episódio 8 tinha feito e meio que fazendo uma sequência pro episódio 7, né? E aqui a gente tem um roteiro, um letreirozinho, aquele letreiro clássico inicial, muito mais também de sequência, muito mais limpo e muito mais esclarecedor. Então aqui a gente já consegue ver que a Primeira Ordem estava muito disseminada na galáxia, controlando tudo, e que o ponto central da Primeira Ordem era Coruscant. Esse filme mostraria Coruscant, que era a grande capital da galáxia, como sendo um ponto central ali, uma base das principais da Primeira Ordem, e ela era governada pelo chanceler Hux. Aqui o General Hux se tornaria chanceler e ele comandaria Coruscant, obedecendo aí também as ordens de Kylo Ren, o líder supremo. O filme começaria em um planeta governado ali, comandado pela Primeira Ordem, com o Finn, o Poe, o BB-8 e a Rose Tico infiltrados. Eles tentariam explodir o local, mas seriam descobertos por um general que seria um personagem novo. Nesse momento eles seriam presos, mas a Rey chegaria ali com um sabre duplo, usando seus poderes da força, derrubando Stormtroopers e até chegar e libertar todos os heróis. Nesse momento, né, a Rey saiu libertando um monte de escravos, as crianças começaram a ver a Rey, identificaram ali uma Jedi e se sentiram também inspiradas por tudo aquilo que eles viram. E aí o plano dos nossos heróis ele mudaria, eles tentariam roubar um Destroyer para fugir dali com essa nave poderosíssima da Primeira Ordem. Eles conseguiram isso e aí neste momento os Cavaleiros de Ren, aqueles que foram muito divulgados, mas pouco explorados,
chegariam nesse planeta e matariam esse tal general, personagem novo aí, por conta da incompetência dele. Afinal, ele tinha ali alguns dos maiores heróis da resistência presos, mas deixou eles escaparem. Sempre bom lembrar que a Rey estava usando um sabre de luz duplo, que foi feito a partir do sabre quebrado de Luke Skywalker. Nisso nós teríamos um breve vislumbre ali de Coruscant com o General Hux, que agora é Chanceler Hux, falando com o povo e conduzindo uma execução pública de um soldado da resistência, matando o cara por uma espécie de guilhotina laser. Depois disso, o Hux ele entra em uma reunião com os senhores, com os Warlords do regime da Primeira Ordem, que demandam saber onde está Kylo Ren. Nisso nós vemos Kylo e agora a gente vai falar um pouquinho só da trajetória do Kylo aqui pra gente perceber que a parada também era muito foda. O Kylo estava em Mustafar, que é um planeta também que ficava com o Darth Vader ali. O fantasma do Luke está de novo tentando convencer o Kylo Ren a abandonar o lado sombrio e voltar para a luz, mas o Kylo fala que ele tá muito longe da luz, ele meio que ignora, e ele acaba encontrando um Holocron Sith que foi deixado pelo Palpatine para o Darth Vader. O Kylo encontra isso e esse Holocron dá uma mensagem mostrando Darth Sidious, né, o Palpatine, falando pro Vader levar o Luke Skywalker para encontrar o mestre dos Sith, um mestre de todos os Sith, chamado Tor Valum. Esse grande mestre é descrito como uma criatura Lovecraftiana de mais de 7.000 anos de idade. Vocês estão vendo aí a aparência dele, um cara que supostamente teria treinado todos os Sith, ou pelo menos a maioria deles. A intenção do Palpatine com essa mensagem que ele deixou pro Vader era de que o Vader e o Luke pudessem terminar ali um treinamento Sith. E aí o Kylo Ren pega esse Holocron. Só que, depois da mensagem do Palpatine, o Holocron faz um reconhecimento facial no Kylo Ren ali e vê que ele não era o Darth Vader e acaba explodindo no rosto do Kylo, deixando ele com uma cicatriz bem fodida. Nisso, o Kylo ele já cria uma nova máscara, uma vibe mais de esqueleto e feita do puro Beskar mandaloriano. Enquanto isso, a Rey, na base da resistência, começa ali a ler diversos livros sagrados do Jedi e ela vai aprimorando o seu conhecimento nisso. E o legal aqui é que o Kylo Ren e a Rey, eles se afastariam muito dos Sith e dos Jedi, criando ali também cada um para si uma forma nova de caminhar com a força, uma nova forma de equilíbrio. Então a Rey ela seguiria um caminho mais semelhante ao da Ahsoka, por exemplo, enquanto o Kylo Ren também criaria uma parada nova para ele. Essa dicotomia dos dois, ela fugiria muito da parada de Sith e Jedi e teríamos aqui dois novos rivais de novos jeitos de ver a força, novos embates idealísticos por conta disso. A Rey ela segue também treinando com o fantasma do Luke, né? E ela dá uma reclamadinha falando que ela não consegue muito seguir as vontades dela por conta dos mandamentos Jedi ali que dão uma segurada nela. Então é basicamente isso que eu tô falando, de que ela vai mais caminhando para um lado ali do que a Ahsoka fez. Nisso, depois de treinar com o Luke e se queixar de tudo isso, ela vai conversar com a Leia e a Leia acaba falando para ela, ó, a força te escolheu, então você vai trilhar o seu caminho, você vai decidir o que é melhor, você não precisa seguir Jedi, nem nada, faz a sua. E a Rey ela parte então com esse idealismo na cabeça e com essa noção de que ela pode sim seguir um caminho que não se enquadre nem entre os Jedi, nem entre os Sith, orientada pela princesa Leia. Agora a gente volta para Coruscant com o Kylo Ren conversando com o Hux. Ele fala pro Hux destruir toda a resistência, mas deixar a Rey, que a Rey é problema do Kylo. O Kylo depois conversa com a máscara deformada do Darth Vader e fala para o avô dele, né, pra cabeça, pro crânio ali do avô dele, que seu avô foi fraco demais por deixar o amor cegá-lo em relação aos seus reais objetivos e que ele não será tão fraco assim. Ele destrói o capacete e nesse momento todos os núcleos de personagens se separam e vão para cada um para sua missão final ali no filme. E é nesse momento que os caminhos se cruzarão, da Primeira Ordem com a Resistência e da Rey com o Kylo Ren. Kylo então ele chega num planeta ali muito com vibe Sith mesmo, né, um planeta meio sombrio, e ele encontra Tor Valum. Tor Valum ensina a ele uma nova técnica da força, que é uma técnica de sugar energia vital de criaturas vivas. O Kylo faz isso com diversas criaturas hostis desse planeta que tentam atacá-lo, e Tor Valum fala pra ele, você busca um lugar entre os deuses de mortes, mencionando o planeta que apareceu originalmente em Clone Wars. Um dos grupos da resistência, comandados ali pelo Finn e pela Rose com o R2 e o C-3PO, chega em Coruscant e eles veem uma Coruscant completamente devastada, com as pessoas já refugiadas, vivendo sim na rédea curta ali da Primeira Ordem.
Boa parte da população já tinha ido para cidades subterrâneas para fugir dessa tirania, e o Templo Jedi também estava largado às moscas, sendo descrito pelo roteiro como em péssimas condições, abrigando mendigos e todos aqueles que não tinham um teto sobre suas cabeças. Enquanto o Kylo Ren seguia aprendendo mais sobre essa nova habilidade, ele sentiu ali uma instabilidade da força dentro de uma caverna e o Tor Valum alertou ele para não ir lá. Só que o Kylo vai e aí nós teríamos um dos momentos ápice do filme, onde o Kylo Ren enfrentaria uma cópia de seu avô, Darth Vader. O Kylo perderia para o Vader e sairia dali muito puto e frustrado, né? Aquele Kylo irritadinho que a gente adorava ver. Nisso ele confronta Tor Valum e o mestre Sith ali não conta pro Kylo Ren onde está Mortis, ele fala que o rapaz não é digno de saber. E nesse momento o Kylo usa a técnica que o Tor Valum tinha ensinado pra ele para matar este mestre Sith de mais de 7.000 anos, sugando toda a energia vital de Tor Valum e se tornando ainda mais poderoso. Enquanto isso, a Rey acaba encontrando um sábio que a permite ter uma visão sobre onde está Kylo Ren e aí ela vai atrás dele. E embaixo do templo, lá em Coruscant, o Finn e a Rose eles conseguem, usando um Crystal Kyber como fonte de energia, ativar um sinal que consegue se enviar uma mensagem para toda a galáxia, e a voz dessa mensagem é ninguém mais, ninguém menos do que Leia Organa, pedindo para todos que se oponham contra a Primeira Ordem, né, levantando o povo contra essa tirania da galáxia. Nossas vozes não serão silenciadas, não podemos mais viver na sombra da Primeira Ordem, precisamos ir para a luz. Ela diz essa mensagem, mas a mensagem é interrompida pela Primeira Ordem antes de acabar. Enquanto isso, a Rey e o Poe eles seguem em busca do Kylo Ren e eles são interceptados pelos Cavaleiros de Ren. Nesse momento, a Rey enfrenta todos esses cavaleiros e acaba matando todos eles, mostrando ainda, né, com seu sabre de luz duplo insano, mostrando que ela também tinha evoluído muito no manejo da força. E enquanto ela tá lutando contra esses Cavaleiros de Ren, ela acaba tendo visões em relação ao passado dela, a Kylo Ren, e depois que ela acaba a luta, ela vence todos eles, ela fica muito desorientada. O Poe vai lá perguntar se ela tá bem e ela acaba falando que sim, e eles seguem viagem. Só que ela diz ao Poe que ela precisaria seguir sozinha. E aqui nós teríamos também um beijo, mas não um beijo entre Rey e Kylo Ren, mas sim entre Rey e Poe Dameron, mas não um beijo gratuito também. O Poe não queria deixar a Rey sozinha, ele falou, não, você não vai, e nisso ela beijaria ele pra desestabilizar a mente dele. Nesse momento, com ele já completamente desnorteado, ela usaria os poderes da força pra induzir o Poe a obedecê-la. Nesse momento, então, o Poe vai embora e a Rey segue sozinha em busca do Kylo. Então agora a gente vai encaminhando pro final do filme. O Kylo e a Rey eles chegam juntos em Mortis. A Leia vai atrás do Lando pra pedir mais força pra resistência, né, pra pedir ajuda. Enquanto o Finn e a Rose Tico eles encontram ali muitos refugiados, muitos desertores da Primeira Ordem que não concordavam com tal tirania e começam também a inflamar o povo contra estes tiranos. Então a gente vai chegando aí nas batalhas finais. Enquanto a Rey vai explorando o planeta, ela vai tendo visões do seu passado em Jakku e vai descobrindo um pouco mais sobre a família dela. E aqui nós temos de novo mais respeito ao episódio 8. Nós temos a comprovação de que Rey não era filha de ninguém importante. Ela não era uma Palpatine, ela não era uma Skywalker ou uma Kenobi. Ela não era filha de ninguém que a gente conhecia que eram fortes usuários da força. Reforçando a mensagem do Rian Johnson de que qualquer poderia ter a força, uma mensagem muito mais inspiradora do que, não, pra você ter a força de verdade, você tem que ser de alguma família que já tenha esse histórico. Não precisa, e essa é a mensagem que o Rian Johnson começou e o Colin Trevorrow iria expandir, mas que o J.J. Abrams acabou rapando, tirando fora, porque ele não tem também criatividade nenhuma. E só de falar do JJ e de todo o desastre que ele fez no episódio 9, eu acabo perdendo um pouquinho aqui das estribeiras. Mortis vai mexendo tanto com a Rey quanto com o Kylo, e os dois vão tendo visões ali do seu passado. O Kylo vai lembrando do Han Solo, pedindo pra ele voltar para o lado da luz, enquanto o Kylo não cede nem a pau, e a Rey vai tendo esses vislumbres dela em Jakku. Nisso o povo tenta se rebelar, mas Coruscant tem muita força da Primeira Ordem ali, e fica muito difícil, mas começa uma rebelião gigantesca nos moldes do que a gente viu no finalzinho da primeira temporada de Andor, mas em uma escala muito maior e com a Primeira Ordem ainda assim em vantagem de força. Em paralelo a isso, a Rey e o Kylo finalmente se encontram e começam a lutar. O Kylo fala pra Rey sair da mente dele porque ela vai acabar descobrindo coisas que ela não gostaria de descobrir, e ela acaba falando, né, você quer que eu não veja o que você fez com os meus pais? E aí o Kylo Ren acaba assumindo que foi ele sim que matou os pais da Rey, e ele explica o motivo. O Snoke me deu
ordens bem claras de aniquilar, né, de matar qualquer pessoa que pudesse ameaçá-lo. Ou seja, a Rey, ela era tão forte na força que ela já havia despertado o interesse do Snoke muito antes, quando ela era criança. Os pais dela foram mortos, mas conseguiram escondê-la, então ela permaneceu viva. E aí o Kylo Ren segue falando que essa não é a intenção dele e que ele quer a Rey no lado dele. Então eles têm aqui uma conversa bem parecida com a que eles tiveram também em Os Últimos Jedi, depois da morte do Snoke. Rey, I want you to join me. We can rule together and bring a new order to the galaxy. Don't do this, Ben. Ele fala que eles poderiam governar o mundo de uma nova forma, uma forma de luz e trevas ali, nunca antes vista. E a Rey continua falando que ele tá com medo, que ele ainda não está tão estabelecido e tão... ele ainda não tem o seu objetivo tão claro ali quanto deveria ter, enquanto ela já sabe exatamente o que ela quer. Então por isso, ela é mais consistente na força, enquanto o Kylo já se tornou mais poderoso, até por todas as criaturas que ele havia sugado e por toda essa força Sith que ele acabou conquistando. Eles não chegam a nenhuma conclusão, eles começam a lutar usando uma força e uma agressividade absurdas, uma parada realmente surreal. Até que o Kylo atinge a Rey no rosto com seu sabre de luz e ela cai de uma enorme escadaria, deixando cair o seu sabre e chorando lágrimas de sangue, já cega. A Rey já não enxergava mais, depois de ter tomado uma sabrada ali, de raspão ali nos olhos, acabou com a visão dela. Em paralelo a isso, a Resistência estava perdendo a guerra lá em Coruscant, mas aí o Lando Calrissian chega com uma frota inteira de foras da lei, e agora nesse momento a balança começa a pender mais pro lado da Resistência do que da Primeira Ordem. Nisso, o general, que agora é Chanceler Hux, ele vê que eles estão perdidos e ele abre uma porta já na salinha dele, né? Ele não estava na treta no meio do campo de batalha, ele estava só observando. Já numa salinha ali, ele abre uma porta cheia de sabres de luz e a gente descobre que ele queria ter o que Kylo Ren tinha, mas ele nunca pôde, que era essa sensibilidade e esse poder com a força. Então ele pega um sabre de luz roxo, possivelmente o de Mace Windu, já que ele estava ali próximo da base do Templo Jedi de Coruscant e tudo mais, e ele acaba se matando com este sabre. Nisso, o Kylo Ren ele consegue finalmente entrar no templo que ele estava buscando em Mortis, e aí ele acaba descobrindo que lá não tem nada, e de novo ele se enfurece e começa a destruir tudo. E nesse momento o fantasma do Luke aparece dizendo que o Kylo Ren não é nenhum Skywalker, que ele é um bosta, né, basicamente, e dizendo que o amor foi o que salvou o Anakin Skywalker, né, o amor que o Kylo Ren tantas vezes renegou. Enquanto o fantasma do Luke vai falando com o Kylo Ren, a Rey vai se aproximando, ela vai voltando já com uma parte da sua roupa rasgada e amarrada em seus olhos. Agora os olhos dela estão vendados. Nesse momento o fantasma do Luke ele some e a Rey começa a atacar o Kylo loucamente. E eles começam a discutir e ela vai falando que os seus antigos mestres, ou seja, o Luke, o Yoda, que ela teve também acesso ao fantasma do Yoda e tudo mais, estavam errados e que ela não irá renegar as trevas que tem também em seu coração. Então ela vai para um lado novo, um lado que mantém o equilíbrio da certa forma, com luz e trevas dentro da mesma pessoa. Ela, Rey, vai manter esse equilíbrio interno e com isso a luta fica ainda mais poderosa e mais agressiva entre os dois. O Kylo acabou de tomar um novo golpe, ele não teve o que ele esperava, ele ainda ouviu mais ladainha do Luke ali pra ele, enquanto a Rey estava mais forte e mais decidida do que nunca, sabendo que o equilíbrio interno dela ali de luz e trevas era o que deveria acontecer para que ela pudesse reerguer a estabilidade da galáxia. Porém, mesmo mais decidida e mais estabilizada na luta, a Rey não é páreo para o Kylo Ren, e ele consegue, depois de mesmo tendo seu sabre já quebrado, a Rey tinha conseguido quebrar o sabre do Kylo, mesmo assim ele consegue começar a sugar, a drenar a energia vital dela. Então ela vai caindo ali aos poucos e ele vai se recuperando, curando as suas feridas que ele tinha conquistado ali nessa feroz batalha. Nisso, usando suas últimas forças, a Rey chama ele de Ben, e nesse momento ele tem sim um estalo e ele recebe também uma mensagem de sua mãe, a princesa Leia Organa. Naquele momento a Leia conseguiu se comunicar mesmo estando em Coruscant, muito distante de Mortis, porque ela sentiu uma instabilidade na força também e usou todos os seus poderes para conseguir chegar a seu amado filho. Nesse momento, o Kylo ele percebe o amor da sua mãe, quebra, ele volta sim a ser Ben Solo. E ele então devolve toda a energia que ele tinha roubado da Rey, ele devolve para ela, curando até os olhos dela e morrendo no processo. Antes dele morrer, eles não se beijam, ele simplesmente fala para ela o verdadeiro nome dela. O nome dela é Rey Solana, ou seja, um nome insignificante pra gente assim em relação a Jedis, Siths
e usuários da força. Nesse momento, ainda no chão do Templo de Mortis, a Rey está gravemente ferida e é cercada ainda por uma intensa luz. Ela é transportada então para uma outra dimensão, uma dimensão toda cheia de luz, onde ela encontra o Luke, o Yoda e o Obi-Wan, que a parabenizam por ela ter conseguido encontrar o verdadeiro equilíbrio da força, algo que eles nunca foram nem capazes de enxergar, e eles falam para ela que ela tem a escolha de ficar ali ou voltar ao mundo onde o amor existe, mas também existe o conflito e o ódio. Ela então escolhe voltar ao seu mundo e antes de partir, Obi-Wan proclama: "Você é uma Jedi, Rey Solana, mas não será a última." E aí nós chegamos ao encerramento do filme, né? Depois de todas as comemorações da vitória da Resistência, da vitória da Rey, a gente tem todas as festas e tudo mais, e depois nós vamos para um rancho, já passou um tempinho, e aí nós temos aquela cena, aquela clássica ceninha que indica que o universo irá continuar, que esses filmes ainda poderão ganhar novas sequências. Nesse momento, o Finn está com um grupo cheio de crianças, e eles todos estão esperando pacientemente Rey Solana. Então a Rey chega e começa assim a treinar toda uma nova geração de Jedi. Então, além desse episódio 9, desse filme Duelo dos Destinos, conversar muito bem com o episódio 8, ele também conversa bem com o que a gente vai ver no próximo projeto do universo Star Wars, que vai mostrar a Rey tentando reerguer a Ordem Jedi. Aqui ela não é uma Palpatine, ela não é uma Skywalker, ela é simplesmente outra criança sensível na força, que poderá sim criar novos Jedi, mas a sua ideia da força, a sua ideia de equilíbrio, juntando, mesclando luz e trevas. Eu quero saber o que vocês acharam desse roteiro. Gostariam que este fosse o verdadeiro episódio 9 da saga Skywalker, ou vocês ainda preferem Ascensão Skywalker? Comentem aqui embaixo e mandem para seus amigos que ainda não conhecem essa história alternativa maravilhosa que infelizmente foi descartada pela Lucasfilm. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau.